Olá pessoal, tudo bem? Este material tem o intuito de trazer explicações sobre a situação financeira do condomínio Parque Canto dos Bem-Divis. E para isso é importante relembrá-los de como foi o início da gestão. Retornando lá em julho de 2022, ao ser eleito síndico do condomínio Parque Canto dos Bem-Divis, logo ao assumir a gestão, foi necessário realizar uma assembleia no dia 30 de agosto de 2022, um mês depois. E observem lá no item da pauta e edital de convocação, dar ciência sobre o cenário financeiro do condomínio, porque era importante que a gente pudesse já esclarecer alguns pontos. No slide seguinte, nós vamos evidenciar um cenário complexo onde tínhamos uma situação que foi herdada por conta de gastos com as despesas do condomínio, despesas ordinárias, e que foram gerando ali um acúmulo, né? Vocês podem observar, menos 4.508,38 centavos em agosto de 2021, chegando ali em dezembro, olha, com valor de menos 21.660,80. Isso aqui foi um derretimento do fundo de caixa do condomínio e ele se permanece, fica evidenciado no janeiro de 22 até julho de 2022. Então, tínhamos uma despesa muito alta. Essa despesa, ela foi também discutida e exposta na Assembleia, porque ao herdar esta despesa, ainda que nós tivéssemos realizado uma previsão orçamentária, eu informei na Assembleia do dia 19 de 3 de 2024, no ano passado, informei ao condomínio, continua com o processo de recuperação de saúde financeira, sendo que a alta inadimplência impacta diretamente nesse cenário, além de possuirmos dívidas que passavam de R$ 45.841, entre outras. Tínhamos algo em torno de 9.844 em impostos, tínhamos uma nota pendente junto à empresa terceirizada e também renegociações de gás. Além deste cenário, contratos da empresa Telealarme, que tivemos que negociá-los. São 3 contratos, um do dia 10 de 8 de 2020, um outro contrato fechado no dia 22 de 10 de 2020 e um terceiro contrato fechado no dia 2 de 8 de 2021. Contratos altíssimos, contratos que foram aos poucos sendo negociados. O primeiro que nós quitamos e negociamos é esse que nós investimos R$ 44.626,09. E estamos em andamento com os outros 2 contratos para que os equipamentos possam ser do condomínio, com 50% de desconto, ou seja, estamos pagando por estes equipamentos. Chegamos com a questão da Receita Federal, lá também tínhamos uma dívida que precisava ser tratada, renegociada, foi dada o requerimento no dia 23 de 7 de 2024 para que nós pudéssemos regulamentar essa situação com a Receita Federal. Sendo assim, gente, nós chegamos no total de despesas absorvidas que ultrapassam os R$ 208.000. Esse valor representa mais ou menos 567 taxas de condomínios sem pagar, só para ilustrar o cenário. Pois bem, diante de todas as dificuldades, com as questões de manutenção, com algumas melhorias sendo realizadas, ainda assim foi necessário apresentar no dia 19 de março de 2024, chamada para uma assembleia para a apresentação da garantidora. Com a instalação da garantidora, foi possível que a gente conseguisse honrar os contratos e pagar as dívidas. Veja bem, o dinheiro da garantidora está entrando, sim, ele está entrando, porém nós tínhamos dívidas pendentes, conforme eu já exibi nos slides anteriores. Então, hoje, a situação do caixa, ela se encontra da seguinte forma: nós temos um fluxo de caixa na conta do Banco Itaú ali operando em R$ 4.869, já é um indicador de recuperação financeira depois de um ano com a garantidora. Temos um total de investimento que dá algo em torno de R$ 17.458,76, sendo que R$ 4.748,76 é o nosso fundo reserva já aplicado, R$ 8.890 é o primeiro momento ali, a primeira parcela do rateio para tratamento do cupim de solo, e mais 3.820, que é o laudo processual e também as custas aí
com o material para ingressar com processo contra a construtora. Lembrando, conseguimos emitir as certidões do condomínio, nós estamos com as certidões em dia, certidões no Ministério da Fazenda, na Secretaria da Fazenda, estamos com as certidões legais com a Prefeitura do município, certidões legais com a questão de processos trabalhistas e também com a questão da Caixa, tudo regulamentado, o condomínio está nos trilhos. Não muito mais importante, vale lembrar que no dia 20 de fevereiro de 2025, deste ano, foi chamado uma nova assembleia para apresentação de aprovação de contas, para tratar sobre o assunto do fundo de reserva, para falar da previsão orçamentária e apresentar algumas situações que se viam e que são emergentes, tá? São urgências. Pois bem, fizemos esse material para ilustrar que no dia da Assembleia foi apresentado 3 propostas para os moradores. Uma proposta do reajuste da taxa do condomínio para contemplar as despesas do ano, então foi dada a alternativa 1, a alternativa 2 e a alternativa 3. No quadro do lado, vocês vão observar o gráfico. Esse gráfico, ele está lá no portal de acesso dos moradores. Quem votou no valor do condomínio foram os moradores. Análise, deliberação e aprovação sobre previsão orçamentária para o período de 2025/2026. 44% dos moradores escolheram a alternativa 3, sendo, portanto, o novo valor do condomínio fixado em R$ 367,77. Na verdade, a taxa do condomínio é R$ 350,26. R$ 17,51 é o fundo de reserva. Então, tivemos um reajuste de 47,99. Lembrando que somente a terceirizada repassou algo em torno de 9%. Tivemos também reajuste da Sanasa, tivemos reajuste da concessionária CPFL, tivemos reajuste da concessionária também de fornecimento de gás, a Comgás. Então, esse item sobre o valor da taxa do condomínio, quem aprovou, quem escolheu, quem votou foram os moradores. A maioria escolheu o valor da opção 3. Chegamos no segundo momento da Assembleia, que era para discutir sobre a necessidade de tratar os apartamentos e o condomínio do modo geral, porque o cupim de solo está afetando apartamentos. O bloco mais afetado foi o bloco 8, já temos outros casos, apartamentos que eu visitei pessoalmente. Um deles é o apartamento 802, praticamente todo o piso da unidade foi comido. Quem quiser visitar ali o DG, que fica próximo da portaria, vai encontrar também uma situação complexa. O cupim de solo, ele é sim prejudicial. Se a sua unidade não está afetada, sorte, é necessário que você também faça uma prevenção, porque ele destrói tudo, tá? É uma praga que infelizmente ela precisa ser tratada. Trouxemos 3 orçamentos e dentro dos 3 orçamentos, a empresa escolhida, conforme está ali do lado, foi aprovado a empresa Manejo, com 65%. Lembrando, não foi o síndico que aprovou, quem aprovou isso foram vocês, os moradores que deliberaram sobre a importância de fazer o tratamento do cupim de solo, a barreira química em torno dos blocos, nas áreas comuns, em torno dos muros, para evitar que essa praga se alastre e afete unidades dos moradores, que traz prejuízos nos seus armários, que pode trazer prejuízos principalmente na parte estrutural, porque o cupim de solo ele vai comendo cimento também. Chegamos no terceiro momento, que foi para discutir a questão da ação contra a MRV, as custas do processo e a custa do laudo. O laudo técnico ele é elaborado e é justamente com esse material que a gente vai ingressar na justiça solicitando as garantias que estão previstas de acordo com a assessoria de engenharia, de acordo com a assessoria de departamento jurídico, há possibilidade sim de que a gente tenha êxito numa ação de regresso contra a construtora por simplesmente não ter cumprido algumas premissas, como cuidar da fachada, como não ter dado ali atenção ao escoamento de água, também como não ter descupinizado o terreno antes de construir o edifício. E tivemos uma votação. Mais uma vez, quem escolheu e quem aprovou foram vocês. Lá no item foi aprovado por 75% dos moradores a aprovação para ser feito o laudo e também as custas do processo da construtora
MRV. Passando desse slide, nós vamos chegar a um cenário que eu queria apenas relembrar da questão que envolve transparência. Em 2022, foram as contas apresentadas e elas foram aprovadas por unanimidade. Tivemos em 2023 as contas apresentadas e aprovadas também com unanimidade. Chegamos agora no ano de 2024 com a apresentação e aprovação das contas, também tivemos um indicador de 86,21% de aprovação das contas, tendo apenas ali um indicador de pessoas que se absteram de votar, dando 10,34% e uma margem de 3,45% de quem reprovou as contas, ou seja, contas aprovadas com transparência por 3 anos consecutivos. Gente, o cenário é o seguinte: para os próximos meses, nós tivemos aí meses e anos, né? Eu quero trazer até um histórico aqui para facilitar. Agosto de 22 a julho de 23, agosto de 22 a julho de 24, julho de 24 a março de 25, foram mais de R$ 114.847 investidos em manutenções de reparo civil, de reparo elétrico, de reparo hidráulico, situações que nós tivemos que fazer calafetação de telhado, atender e auxiliar unidades que foram afetadas por questões de filtração. Tivemos o vazamento do bloco 4, dentre todas as outras situações que se fazem necessárias nas manutenções corriqueiras do condomínio. Então, veja bem, além de ter um caixa que estava justo, herdado com dívida, nós conseguimos viabilizar R$ 114.857 em investimentos de manutenção. E eu não estou falando em nenhum momento aqui das melhorias que já foram realizadas no condomínio. Eu queria mostrar no próximo slide o cronograma de pagamento para os próximos meses. Observe que em janeiro de 2025, fevereiro de 2025, a taxa do condomínio ela se encontrava em R$ 319. Pois bem, foi aprovado o rateio do cupim de solo em 7 vezes e o rateio do processo da MRV em 10 vezes. Março do mês passado, iniciamos então a arrecadação, conforme a linha mais amarelinha, vocês vão ver o valor que está sendo arrecadado por cada apartamento para pagar a empresa que vai fazer o tratamento do cupim de solo. Na linha azul, um valor de R$ 14,15 para pagar o laudo e as custas do processo. Então, em março e abril, maio, junho, conforme o andamento ali da evolução das despesas de arrecadação e composição da taxa do condomínio, nós vamos ter condomínio no valor de R$ 414,85. Vai ser esse valor para sempre? Não vai ser esse valor para sempre. Lembrando, nós estamos agora em processo de rateio, então nós vamos trabalhar com esse valor. Ali chegando em setembro, termina o rateio do cupim de solo. Então, o valor da taxa que estava em 414, em outubro de 2025, já vamos estar pagando R$ 381. Quando chegar dezembro, estamos quitando a questão que envolve o processo e o rateio do processo aí contra a MRV. Nós vamos voltar para a taxa inicial aprovada em R$ 367,77, aprovado este ano. Lembrando, muito provavelmente já tenhamos quitados os contratos com a empresa Telealarme, já tenhamos quitado a questão dos parcelamentos com a empresa da Receita Federal e com as dívidas que nós tivemos. Há um cenário muito promissor para 2025 e 2026, mas não dá para descartar que o condomínio passa por um processo de recuperação financeira. E quando isso acontece, não dá para se fazer tantos investimentos, não dá para se fazer tantos gastos, porque isso pode resultar em um colapso. E o que eu tenho procurado fazer nesse período em que sou síndico do condomínio é manter a funcionabilidade das coisas. Ainda que tenhamos problemas pontuais, a gente está procurando manter o condomínio com as contas em dia. O gás está pago, a terceirizada está pago, o funcionário está pago, a academia que você frequenta está paga, as utilidades que o condomínio possui estão pagas, o laudo de proteção de sistema de descarga atmosférica está pago, nossas recargas de extintores de incêndio estão em dia,
nós estamos trabalhando de uma maneira muito clara, trocamos recentemente agora a empresa para fazer a detetização das áreas comuns. Há muita coisa que pode ser melhorada? Sim, há muita coisa que pode ser melhorada, mas esse sucesso só depende de todos nós, é um trabalho coletivo. Você que paga o condomínio dia, você que está investindo no seu condomínio, porque o condomínio nada mais é, o que ele tem é reflexo do que você está investindo. Claro que em situações de recuperação financeira, às vezes o rateio, ele é um mal necessário para poder tratar situações em que a gente tem que cuidar do patrimônio. Não é legal fazer rateio, mas é necessário para fazer com que o seu patrimônio seja mantido e conservado. É possível melhorar esse cenário, Daniel? É possível sim, porque nós estamos, como bem disse, reitero e deixo claro, estamos num processo de recuperação financeira e estamos evoluindo significativamente. Eu tenho cumprido com aquilo que me propus. Eu tenho apresentado as contas, eu elaborei a previsão orçamentária, elas foram apresentadas na Assembleia, eu procuro, através dos canais de comunicação, realizar as informações para todos. Eu me coloco à disposição. Se quiser falar comigo, é só mandar uma mensagem, marcar o horário, a gente vai se encontrar sim. Eu tive um momento do Fale com o Síndico no condomínio para conversar com os moradores e ouvir queixas, sugestões para que a gente pudesse trabalhar juntos. Então não existe uma gestão que não quer ouvir, não existe uma gestão que é uma ditadura, existe uma gestão participativa e comunicativa, mas para que você possa fazer algo pela comunidade, é necessário que a comunidade utilize os canais corretos para trazer as informações, sugestões, etc. Bom, sendo assim, eu gostaria de encerrar esse material. Acho que fui muito claro no contexto de todo o cenário e quero deixar expresso o meu compromisso com a transparência, com a verdade, com a lisura, que esses sim são os valores que norteiam a minha vida, tá? Excelente dia para cada um de vocês. Esse material, assim que você receber e tiver qualquer tipo de dúvida, por gentileza, procure os canais de comunicação, procure um subsíndico, pode me procurar, inclusive a mim. Eu nunca me deixei uma pessoa blindada, que não quero conversar, muito pelo contrário. É importante saber que o condomínio é de vocês. Eu sou apenas o representante e estou zelando pelo patrimônio para o qual eu fui eleito. Eu represento 280 apartamentos, 280 famílias. Não é possível e não é fácil agradar a todos, mas a decisão que eu sigo é a decisão que todos tomaram em comum acordo. Fiquem com Deus.